Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso canal Tudo sobre Advocacia Criminal. Você que gosta de advogar, quer aprender mais, quer evoluir no exercício da profissão, conte conosco, conte com o nosso conteúdo para que você possa se desenvolver. Nós estamos estudando o Código de Processo Penal, artigo por artigo. Aí você vai me perguntar, Leonardo, isso é muito chato, não é não? Pode até ser chato, só que é muito importante, porque o maior problema que nós estamos enfrentando hoje é o problema de não conhecermos a lei que rege o jogo que nós jogamos dentro do CPP, porque as pessoas estão com problema, estão com preguiça de ler o código, de conhecer as regras do jogo, e quando vão para a atuação profissional, vão sem saber o que fazer. E o CPP ele é muito interessante, porque vocês vão ver aqui, se vocês voltarem nos vídeos também, quem está chegando agora no canal, aliás, se chegou, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber já todos os vídeos novos que nós estamos subindo. Mas quando você lê com atenção, estuda artigo por artigo do CPP, você percebe que ele traz tipo um roteiro. Eu faço até uma brincadeira aqui no escritório, viu? Eu chamo de receita de bolo. Você tem uma receitinha de bolo que, se você seguir, o bolo dá certo. Se você seguir o roteiro que o CPP traz para você, você vai compreender como funciona o jogo dentro da sala de audiência, dentro do plenário do júri, e aí você vai arrebentar, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque você conhece a regra do jogo. Não adianta você falar só que conhece tese de direito, fato e tal, mas se você não conhecer a regra do jogo, você não será um bom advogado criminalista. Por isso nós estamos estudando artigo por artigo e comentando do nosso CPP. Hoje nós vamos continuar os estudos sobre o Tribunal do Júri. Nós estamos na sessão 10 da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Vamos estudar o artigo 455. Então é muito importante que você pegue o seu CPP, abra ele aí, acompanhe a leitura, e eu vou te pedir algo mais. Leia junto comigo em voz alta. Se for preciso, dá um pause no vídeo, se localiza no artigo e você volta para acompanhar a leitura, ok? Vamos em frente. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça, com a data designada para a nova sessão. Bom, esse é um artigo que traz a regra do jogo claríssima sobre um problema que acontece diariamente nas reuniões, nas sessões de julgamento no Tribunal do Júri. Qual é o problema? Um dos atores, que aqui é o Ministério Público, faltar ao julgamento, tá? Essa regra é uma regra bem maleável, né? Tem até uma questão de dureza aqui quando fala do parágrafo único, que o parágrafo único prevê que, se o Ministério Público não der nenhum tipo de justificativa, o juiz de direito encaminhará uma representação para o Procurador-Geral. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe de todos os promotores no seu estado. Ele é um promotor de segundo grau, ele é um procurador de justiça, e ele foi eleito e indicado pelo governador do estado para ocupar um mandado de 2 anos, onde ele preside a instituição do Ministério Público Estadual. Agora, na prática, eu tenho 2 histórias interessantes. Eu fui fazer um júri numa comarca que fica a 80 quilômetros de Vitória, comarca de Aracruz, preparado um estudo exaustivo de 15, 20 dias antes, acordei cedo, o júri marcado para começar às 8 da manhã, uma cidade a 80 quilômetros, então eu acordei às 4 horas da manhã, reuni minha equipe, na época 2 advogados que me acompanhavam, chegamos lá de forma pontual, com 15 minutos de antecedência,
O juiz já estava lá, o plenário aberto e tal, e daqui a pouco ele recebe uma ligação da promotora de justiça, falando que não estava se sentindo bem naquela manhã e dessa forma ela pediu o adiamento do julgamento. Eu achei muito estranho, pedi ao magistrado que ela então nos enviasse um atestado médico. Ela inclusive disse que já teria ido a uma consulta médica. E o magistrado me disse, olha, doutor, eu confio na promotora, não precisa enviar e tal. Eu achei muito estranho, consignei em ata um pedido para que fosse determinado a juntada e que se ela não juntasse o atestado médico, o magistrado cumprisse a regra do parágrafo único. O pior que aconteceu foi que ela não juntou o atestado médico e o magistrado fez ouvidos de mercador. Ele até consignou o meu requerimento na ata, mas fez ouvidos de mercador e adiou de qualquer jeito. Eu, por questões de fair play, de querer não brigar com a promotora, não processá-la e tal, eu não levei aquilo adiante, aquela investigação adiante, mas eu fiquei com um sentimento de que ela, na verdade, não esperava que viesse um advogado tão bom, com equipe e estudado, e ela ficou com medo e pediu o adiamento para poder se preparar melhor. Agora, recentemente, no juízo de Vila Velha, vivi uma história muito interessante, nós todos preparados, meu cliente preso há 3 anos preventivamente, estudamos o processo, preparamos discurso, tese de defesa, preparamos o cliente no presídio, tudo certo para o julgamento. Chegamos lá, o promotor de justiça bem atrasado, um julgamento marcado para começar às 13 horas da tarde. O promotor chegou lá na sala de audiência, no plenário do júri, às 13h30, todos os jurados estavam lá, o juiz de beca, eu de beca, a minha equipe toda de beca, e ele veio andando de forma despretensiosa, aquele olhar de achando tudo estranho, e aí ele fez uma pergunta, desculpa eu dar uma risada, tá? Mas ele fez a pergunta assim, ué, o que está acontecendo? Reunião com jurados hoje? Não estou entendendo. Aí eu virei para ele e falei, não, excelência, julgamento marcado há mais de 60 dias, estamos todos prontos aqui para o julgamento. Ele, não é possível, eu não fui intimado. Quer dizer, ele foi intimado, mas por um grupo administrativo da vara do júri de Vila Velha, um cidadão, um servidor, disse a ele que não aconteceria júri. Agora, todo mundo estava no grupo, todo mundo estava lá, menos o promotor de justiça. Essa foi a justificativa dele. Eu dei um aperto nele lá, e apertei o magistrado também, fiz um requerimento de liberdade para o meu cliente, para que fosse revogado, e o promotor ali não aceitou, ficou com cara de, a culpa não é minha, se vitimizando, mas o magistrado entendeu que a culpa era dele sim, a culpa era o erro de gestão do judiciário, e que aquele cidadão não podia ficar preso mais tempo indevidamente, e o magistrado acolheu o nosso pedido, revogou a prisão preventiva, aplicou medidas cautelares alternativas, suficiente para garantir a liberdade, e dali saímos com a data de julgamento para o próximo ano, uma distância de 1 ano. Já imaginou? O seu cliente ficar preso mais 1 ano por erro de um grupo de WhatsApp da gestão do cartório no fórum? E porque o promotor não foi um promotor diligente ainda, que acompanha a agenda dele, que acompanha o dia a dia do fórum? Esse promotor tinha que ser processado aqui. Agora, também, por fair play, eu abri mão de ir atrás dele, ainda mais porque eu saí de lá com o meu cliente solto, meu cliente foi para casa, caiu nos braços da família naquele dia mesmo. Bom, perceberam mais uma regra clara do jogo que não é cumprida no dia a dia, principalmente por juízes que presidem o tribunal do júri, porque existe um corporativismo, né? Existe um coleguismo entre juiz e promotor. Vou plagiar Francesco Carnelucci, que na sua célebre obra, inclusive obra obrigatória para você ler, As Misérias do Processo Penal, ele faz uma análise sobre a arquitetura da sala de audiência,
E ele diz que o promotor de justiça está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Espero que você tenha gostado, espero ter contribuído para a sua evolução profissional. Quero pedir a você para que se inscreva no nosso canal. Se já está inscrito, curta esse vídeo. Esse é o jogo do YouTube para que essa mensagem seja levada a mais telespectadores que gostam da advocacia criminal, gostam de processo penal. Beijo forte no seu coração. Fique sempre com Deus. Deus abençoe você.